Quero te convidar a meditar na palavra de Deus, uma palavra para o teu coração. Deus revelou essa palavra ao meu coração e eu quero ministrar a você nesta noite. Já não vim na terça-feira, por ocasião de estar em casa, cuidando da minha família. Não pude estar também no domingo e estava com muita saudade de estar aqui ministrando aos irmãos. E eu quero compartilhar com você essa palavra registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso 1 a seguir. O texto sagrado vai dizer o seguinte: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou ele de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graça em Cristo Jesus, por tua infinita bondade, pelo teu infinito poder. Tributamos a ti toda a honra, a glória, ó Deus, por tua soberania, por tua grandeza, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é para nós, pelo teu amor, carinho, por tua misericórdia e graça. Nós queremos, neste momento, compartilhar, ó Deus, com a tua igreja, com os teus filhos que estão conectados nessa live, a tua palavra. E mediante a ação do teu Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a tua palavra entre em nossos corações e faça morada, de forma tal que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No nome de Jesus Cristo nós oramos hoje sempre. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto bastante conhecido da igreja, bastante conhecido de quase todos vocês. É um texto que vai nos remeter, vai nos apresentar um quadro bem interessante acerca deste milagre chamado de pesca maravilhosa. Se vocês observarem o quadro que se desenha, o quadro que se pinta neste capítulo 5 do Evangelho de Lucas, o qual foi o único que deixou registrado este ocorrido, nós veremos Jesus às margens do Mar da Galileia, Jesus às margens do lago de Genezaré, pregando a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando o povo, falando para o povo acerca do reino dos céus, acerca de tudo aquilo que ele veio para começar a implantar nesse mundo. E como a multidão estava apertando Jesus de uma forma tão grande, isso era comum, os irmãos já observaram em várias passagens bíblicas, que quando Jesus chegava num lugar, as multidões corriam para ele. E cada um queria, da sua forma, se aproximar de Cristo, tocar em suas vestes, abraçá-lo. Cada um queria, da sua maneira, chegar mais perto para ouvir a sua voz. Sempre tinham também os curiosos, aqueles que iam para ver o que vai acontecer. Vou lá para ver o que vai acontecer. Vou lá para ver se Jesus hoje vai operar milagres, se ele vai ressuscitar mortos. Vou lá para ver se Jesus vai
curar leprosos, se Jesus vai levantar paralítico, mas também tinham aqueles que iam para ouvir o que Jesus tinha para lhes falar. E Jesus estava naquele momento sendo pressionado pela multidão. E ao olhar, ele viu 2 barcos junto à praia. Ele olha 2 barcos ancorados junto à praia, e os donos daqueles barcos estavam próximos, lavando as suas redes, limpando as suas redes, depois de uma noite trabalhosa, depois de uma noite de tentativas de pegar o peixe, de pescar naquele mar. E Jesus se aproxima de um daqueles barcos, e a cena que nós podemos visualizar agora é que Jesus se aproxima do barco de Pedro e fala com Pedro, pede esse barco emprestado para que ele possa entrar um pouco dentro do mar para pregar o evangelho e sair daquele conflito de multidões, daquele conflito de pessoas, daquela balbúrdia toda que estava ali às margens do mar da Galileia. E nós vemos então Pedro agora, Jesus entrando no barco de Pedro e Pedro levando Jesus um pouco adentro daquele mar. E já no barco, Jesus assentou-se e começou a ensinar. Eu quero, nesta noite, olhar para esse quadro que nós descrevemos, olhar para esse quadro que Lucas vai descrever de uma maneira tão singular e observar aqui alguns fatos, alguns ocorridos e, acima de tudo, algumas situações que podem contribuir para a nossa vida cristã. E, olhando para esse quadro, a primeira coisa, a primeira situação, a primeira pessoa depois de Cristo que eu vejo é Simão Pedro. Quem era Simão Pedro? Quem era Pedro? Até então não era discípulo de Cristo ainda, porque Jesus vai chamá-lo a ser discípulo na sequência desse texto. Mas Pedro estava ali em Cafarnaum, morador de Cafarnaum, amigo de Tiago e João, amigo de Zebedeu, pai de Tiago e João, sócio de Tiago e João, sócio de Zebedeu, um grande pescador, um camarada que foi criado pelo pai na pesca. Então o domínio que Pedro tinha do mar era muito grande. O domínio que Pedro tinha das águas do mar da Galileia era muito grande. Eu sempre digo que Pedro era aquele que não tinha medo das ondas. Ele não tinha pavor do mar em noite turbulenta, porque ele estava acostumado a pescar à noite. Ele saía à noite para pescar. Ele saía à noite para pegar o produto do seu trabalho, o produto da sua empresa. Segundo alguns historiadores, Pedro era um dos fornecedores de peixe do mercado daquela região. Então Pedro estava agora nessa situação. Olhando para Pedro, um morador de Cafarnaum, eu quero entrar agora dentro dessa personagem e começar a conjecturar e pensar. Qual era o pensamento de Pedro nesse momento? Você consegue parar para observar qual era a situação na qual Pedro estava inserido? Depois de uma noite inteira de labuta, ele está agora às margens do mar da Galileia, limpando as redes, tirando o lodo, tirando a lama, tirando tudo aquilo que estava atrapalhando ou que ele trouxe. A Bíblia diz que ele não pegou nada, mas alguma coisa ele pegou, alguma coisa ele tirou, porque a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Agora, entra comigo nessa personagem, vamos para o pensamento de Pedro. Qual era o pensamento de Pedro? E aqui eu quero conjecturar com você. Eu imagino Pedro, com o temperamento, com o espírito que ele tinha, com todas as suas peculiaridades. Eu imagino Pedro desfalecido, entristecido, angustiado, imaginando o que eu vou fazer. Os mercados da região precisam do meu peixe. Precisam que eu leve o meu peixe. Eu imagino Pedro conversando com Tiago e João e dizendo a eles: Tiago, e agora? O que nós vamos fazer? Hoje todo mundo vai ficar sem peixe. E peixe era um produto comum da comida do judeu. E aí Pedro, entristecido, angustiado, imaginando o que eu vou fazer. Qual será a solução que eu vou dar para esse problema? Os mercados estão esperando eu levar peixe. As pessoas estão esperando, a minha esposa está me esperando em casa, porque Pedro era casado, e provavelmente, segundo alguns historiadores, até a esposa dele é de família rica. E aí Pedro, na sua concepção, imaginando, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou chegar em casa? Eu vou explicar, eu preciso levar, eu preciso
dar atenção para os meus clientes entregando peixe e eu não tenho peixe para dar para eles. E de repente se afigura Jesus Cristo. Jesus vem na direção de Pedro e Jesus pede para Pedro levar ele ou levá-lo para dentro do mar. E eu imagino Pedro dizendo assim: já não basta eu não ter pego nada, já não basta eu não ter pescado nada à noite, já não basta eu estar aqui com os meus problemas, as minhas decepções, a minha situação adversa, ainda vou ter que levar este homem para dentro do mar. Mas Pedro não fez caso de tudo isso e colocou o seu barco à disposição de Jesus. A terceira imagem que me vem aqui, depois de observar a praia, depois de observar a personagem chamada Pedro, a terceira imagem que me vem é Jesus entrando no barco de Pedro. Jesus entra no barco, Pedro, os companheiros todos desanimados, e ao que tudo indica, o barco era para pelo menos 3 ou 4 homens trabalhando ali, um barco de 6 metros por 2, o barco de pesca comum do judeu. Então, ao que tudo indica, Pedro não entrou sozinho no barco, e ele entrou juntamente com seus amigos, e Jesus também entra no barco. Quando Jesus entra no barco de Simão, ele pede a Simão que ele entre um pouco dentro do mar, para que ele possa pregar. E Simão, eu começo a ver, irmãos, eu consigo visualizar Simão remando o barco para ali os 300 metros, 200 metros que seja da praia, parando o barco e Jesus assentando e começando a ensinar a multidão. E Pedro ouvindo Jesus. Essa é a terceira cena deste quadro que eu consigo visualizar. Quando Jesus termina o seu sermão, quando Jesus termina o seu ensino, eu visualizo o quarto aspecto desse quadro. Jesus virando para Pedro e dando uma ordem, dizendo: Pedro, vá para águas mais profundas. Pedro não estava entendendo muita coisa. Até então Pedro não tinha uma visão ainda espiritual do que aquilo significava. Depois de uma noite trabalhosa, depois de perder ali o tempo limpando as redes, depois de emprestar o seu barco a Jesus, depois de levar Jesus e ouvir o sermão de Jesus sendo pregado às multidões, agora Jesus vira para Pedro e diz: vai para águas mais profundas. Irmãos, eu imagino o que é que Pedro pensou nesse momento. O que é que Pedro pensou nesse momento? O que eu vou fazer? Eu estou cansado, eu estou decepcionado, eu estou frustrado depois de uma noite tão trabalhosa, e agora esse Senhor me pede para ir para águas mais profundas. Mas não foi só essa ordem que Jesus disse. Jesus deu mais uma outra ordem. E a segunda ordem que Jesus deu não foi apenas para Pedro, mas para todos aqueles que estavam com ele no barco. Jesus disse: lançai as vossas redes para a pesca. Irmão, você consegue imaginar Pedro? Vamos imaginar você, na tua profissão, você profissional de alguma coisa, algum segmento. Você tem todo o domínio da tua profissão. Você luta com todas as tuas forças, mas chega um determinado momento que você não tem mais para onde ir, você não tem mais solução, você não consegue mais fazer girar o teu negócio. E de repente chega alguém que não entende nada de pesca, ou não entende nada do teu negócio, e diz para você: faz tal coisa. Qual seria a tua resposta? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Em outras palavras, Senhor, nós dominamos isso aqui. Nós sabemos o que nós estávamos fazendo. Nós conhecemos o mar, nós conhecemos a pesca, nós conhecemos o barco, nós conhecemos o nosso trabalho, Senhor. E aí o Senhor nos manda lançar a rede para fazer algo que nós já fizemos a noite inteira. Nós trabalhamos a noite inteira e não fizemos nada, não ganhamos nada, não conquistamos nada. E o Senhor nos manda lançar a rede. E aí Pedro fala uma frase importantíssima: mas segundo a tua palavra, nós lançaremos as redes. E aqui eu começo a ver a quinta cena desse quadro. Quando Pedro resolve obedecer a Deus, a palavra de Jesus. Quando Pedro resolve, mesmo questionando, obedecer a palavra de Jesus, o milagre começa
a acontecer. O quinto cenário deste quadro que se apresenta é Pedro jogando as redes e não podendo segurá-las de tão pesadas que elas ficaram. Sob a palavra de Jesus, Pedro lança as redes. Sob a ordem de Jesus, Pedro e seus amigos lançaram as redes. Sob a ordenança de Cristo que estava no barco, Pedro lança as redes. E a Bíblia diz que isso fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes, de tal forma que os outros barcos foram beneficiados. Todos os barcos que estavam em volta foram beneficiados com aquela pesca. E aqui eu olho para o sexto quadro ou a sexta cena deste quadro. Depois do milagre realizado, Pedro prostrado diante de Cristo, pedindo perdão dos seus pecados, ou pedindo para que Cristo se retirasse diante dele, porque ele era pecador, porque ele reconheceu o milagre, reconheceu que Jesus era poderoso para operar milagres. Aí eu vejo uma terceira ordem de Jesus dizendo: vocês precisam a partir de hoje se tornar pescadores de homens. E aí a sexta cena do quadro se desenha: o desprendimento. A Bíblia vai dizer no versículo número 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. O milagre aconteceu, a bênção estava ali, tinha peixe agora para vender para todos os mercados da região, para todas as famílias, para levar para sua casa. Mas a Bíblia diz que eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Deixa eu aplicar essa palavra na tua vida e eu quero encerrar com essa aplicação. Simão Pedro representa você. Simão Pedro representa a nossa vida. Representa nós, eu, você, com as nossas decepções, com os nossos problemas, com as nossas redes cheias de lodo, cheia de lama, cheia de toda sorte de entulhos. Simão Pedro representa nós, depois de uma noite inteira de luta, de batalha, uma noite inteira sem nada conseguir. Uma noite inteira na qual, quando a aurora do dia se levanta, nós estamos decepcionados, nós estamos desanimados, nós estamos destruídos pelo que aconteceu. Simão Pedro representa você com seus questionamentos. Simão Pedro representa você pensando no que você vai fazer no dia de amanhã. Como vou sustentar a minha casa, como eu vou pagar as minhas contas, como é que eu vou me livrar dessa doença que está no meu corpo, como é que eu vou ter paz, será que um dia eu vou ter paz, será que um dia eu vou ter sossego, será que um dia eu vou ter vitória? Simão Pedro representa você com todos esses questionamentos, com todas essas situações. Você já se pegou pensando, irmão, depois de uma noite de luta, depois de um momento de angústia, depois de lutar e pensar e observar que as tuas forças estão se esvaindo, você já se pegou pensando: o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que vai acontecer com a minha vida? Eu não tenho mais nada, não tenho mais o que fazer, eu não sei para onde vou. Todos nós já nos pegamos pensando nisso aí. Simão Pedro representa cada um de nós, com os nossos problemas, com as nossas aflições, com as nossas angústias, com as nossas decepções. Talvez você se encontre decepcionado. Você imaginava alguma coisa, decepcionado com uma relação amorosa, decepcionado com uma relação comercial, decepcionado com o governo, decepcionado com a tua família, decepcionado com o teu emprego, decepcionado com a tua vida espiritual. Talvez você se encontra num momento de aflição, de angústia. Talvez você se encontra num momento de abatimento. Este é Simão Pedro, depois de uma noite inteira de luta para pescar alguma coisa e não conseguiu pescar. O barco de Simão representa a tua vida. Simão representa você. Barco representa a sua vida. A única coisa que Pedro ainda tinha era o barco. A única coisa que lhe restava naquela manhã, depois de uma noite inteira de luta, era o barco. A única coisa que restava a Pedro naquela manhã era o barco. E mesmo que tudo parecia perdido, Jesus resolve entrar no barco de Pedro.
Aleluia. Mesmo quando tudo parecia já destruído, Jesus resolveu entrar no barco de Pedro. E quando Jesus entrou no barco de Pedro, houve uma palavra de esperança para ele, dizendo: Pedro, eu estou aqui contigo. Aleluia. Você já imaginou quanto tempo que Jesus ficou assentado no barco, ao lado de Pedro, falando das coisas celestiais? Não foi só a ordem que Jesus deu, não, mas foi toda a mensagem que Jesus pregou a Pedro e aquelas pessoas que ouviram. Pedro representa você, o barco representa a sua vida. Jesus está interessado no teu barco nesta noite. Jesus está interessado em entrar na tua vida, meu irmão. Entrar na tua vida, amigo que me ouve, e fazer morada, e ter a tua vida sob o controle dele, sobre as mãos dele, nas mãos dele, sobre a sombra dele. O barco representa a vida. A ordem de Jesus representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus te manda ir para o mar alto. Te manda voltar. Aleluia. A palavra de Deus te manda voltar depois de uma noite de aflição, de uma noite de luta. A palavra de Deus diz: volta para lá, volta para o mar, porque é lá que está o teu milagre. Aleluia. A ordem de Deus representa, a ordem de Jesus representa a palavra de Deus, instigando Pedro a tomar uma atitude. Ei, Pedro, não fica parado. Você está aqui ouvindo, está aqui vendo uma palavra, ou assistindo alguma coisa falar. Não fica parado, Pedro. Volte para as águas profundas. É isso que Jesus diz a Pedro. Volte para o mar alto, volte para as águas profundas. Vai para as águas profundas e lance a tua rede em águas profundas. Você pode ouvir Jesus falando no teu coração nessa noite. Oh, glória! Você pode ouvir Jesus falando com você, o Espírito Santo falando com você, depois de uma noite de desespero. Talvez você acordou nesse sábado, imaginando que seria o último sábado da tua vida. Ei, Jesus me coloca no coração uma palavra profética para a tua vida. Não é o teu último momento. Jesus tem algo diferente para você. Jesus quer entrar no teu barco, e há uma palavra de Jesus para você nessa noite. Volte para o mar, volte para as águas profundas, e você verá o milagre. A ordem de Cristo representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus para você nessa noite é essa: tome uma atitude. Não adianta você ficar se lamentando. Você já imaginou se Pedro resolvesse questionar Jesus? Eu imagino, irmãos, eu gosto de imaginar, os irmãos sabem disso. Mas eu imagino Jesus pedindo o barco de Pedro, lá na praia. Jesus dizia: Pedro, eu quero teu barco. E se Pedro disser para ele: não vou dar o barco, não. Vou não. Eu trabalhei a noite inteira, estou cansado, estou arrebentado. Que vou dar barco para você entrar, ou para o senhor entrar no mar? Não, não vou dar. O meu barco não é palanque, né? O meu barco não é púlpito para o senhor pregar para as multidões. Você já imaginou se Pedro tivesse feito isso? O milagre de Pedro não teria acontecido. Deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos impedindo Jesus entrar na nossa vida, entrar na nossa casa. Muitas vezes nós colocamos limites e barreiras para que Jesus não entre. Muitas vezes nós estipulamos até onde Jesus pode ir e aonde ele não vai. Mas nessa noite o Senhor está te chamando a atenção. Entregue a tua vida por completo diante do Senhor. Entregue o seu coração por completo. Você pode ser crente, cristão. Você pode ser professar qualquer fé. Deixa eu dizer uma coisa: sem Jesus Cristo no teu barco, você não vai a lugar nenhum. Mas quando Jesus entra no teu barco, ele te leva para um nível de intimidade com ele que você nunca imaginou sentir na tua vida. Aleluia! Jesus te leva para águas profundas, de forma tal que você sente o Espírito Santo na tua alma e no teu coração. Pedro representa você, o barco representa a tua vida. A ordem representa a palavra de Deus para você. E o milagre representa a ação da palavra de Deus em sua vida. Este milagre não é só para você. Quando você entender a ordem do Senhor, quando você entender que Deus está te chamando novamente para um nível de intimidade, para águas mais profundas, quando você entender que Deus está te dizendo, através de Cristo Jesus: lance a tua rede, volte a trabalhar, não pare, não desista. Você parou, você estacionou, você pegou os dons e enterrou os teus dons.
Ah, pastor, eu cantava, mas não canto mais. Oh, irmão, Deus está falando com alguém fortemente aqui nessa noite. Oh, glória. Pastor, eu cantava, mas hoje eu não canto mais, pastor. Eu pregava, mas eu não prego mais. Eu visitava os irmãos, eu orava, Jesus curava, mas eu não faço isso mais. Você que está parado aí, Jesus tem uma palavra para você. Volte para o mar, volte para lugares profundos, porque Jesus está te esperando. Aleluia. Ai, existe um nível de intimidade que Jesus quer ter com você, um nível de relacionamento que Jesus precisa ter com você. Quando você entender esse chamamento, você vai receber o milagre da parte de Deus para a sua vida. O maior problema nosso, irmãos, é que nós queremos o milagre, mas não queremos servir o Deus do milagre. Nós queremos que Deus faça tudo na nossa vida. Nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus abra a porta, que Deus cure, que Deus faça chover, que Deus faça o sol nascer. Nós queremos tudo de Deus, mas não queremos entregar a nossa vida diante dele. Nesta noite Deus te chama para um nível mais profundo de intimidade, para um momento em águas profundas com ele, para que você possa receber o teu milagre, mas acima de tudo, não só receber o teu milagre, mas para que o Deus do milagre esteja na tua vida, na tua casa, na tua família. Não se prenda a este milagre que Deus faz. Renda-se àquele que operou o milagre em você. Aleluia. Lembra dos leprosos? A Bíblia diz que num determinado dia Jesus resolve curar leprosos. E 10 leprosos foram curados. E a Bíblia diz que só um voltou para agradecer. Só um voltou para seguir. Só um voltou para servir a Jesus. Nós pedimos, o Senhor responde. Nós clamamos, Deus manda. Nós falamos e Deus atende. Aí quando Deus faz, nós viramos as costas. Nessa noite o Deus que eu sirvo te chama para um nível de intimidade, para você entender que não é o milagre que te fortalece, mas sim o Deus que opera milagres. E se Ele não operar o milagre que você quer, Ele estará ou já operou o maior milagre na tua vida, que é o milagre da salvação. Ele já operou esse milagre na cruz do Calvário, ao oferecer o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você. Você não precisa de milagre terreno, você não precisa de nada dessa terra mais, você só precisa estar firmado em Jesus Cristo, que é a rocha da tua salvação. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não se prenda ao milagre, irmão. Já reparou que tem gente que pede, Deus responde e ele esquece de Deus? Quantas pessoas na Bíblia que Deus operou milagres através de Cristo e viraram as costas? Pedro não foi assim. Pedro, depois de uma noite de decepção, Pedro, depois de uma noite de angústia, ele emprestou o seu barco a Jesus. Ele atendeu a ordem de Cristo. Foi para o mar alto, mesmo questionando, ele obedeceu a ordem de Jesus. E o milagre de Pedro estava condicionado à sua obediência. O milagre de Pedro estava condicionado à sua obediência. E nós precisamos entender isso. Deus realiza milagres quando nós obedecemos. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires o Senhor teu Deus e todos os teus mandamentos guardarem, os seus estatutos, bendito serás. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, e uma série de bendições que o Senhor Deus nos dá através da obediência. Você quer ser abençoado? Você quer ter o teu milagre? Obedeça ao Senhor, porque o teu milagre está condicionado à tua obediência. E quando você receber o teu milagre, não se renda a Ele, mas se renda ao Deus que operou o milagre, porque Ele tem muito mais para a tua vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Pedro renunciou tudo. Pedro chamou Tiago e João, uma conjectura bíblica, chamou Tiago e João e disse: vamos abandonar tudo. E, irmão, é claro, é conjectura minha isso aí, não tem nada escrito na Bíblia, mas eu conjecturo, dizendo o seguinte: você imagina o diálogo de Tiago, Pedro e João? Ei, vocês viram o que Deus fez? Vocês viram o que Jesus realizou aqui? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para casa, vamos levar o peixe, vamos vender o peixe, vamos dar peixe para todo mundo, vamos vender. A Bíblia diz o seguinte: quando eles voltaram para a praia, eles abandonaram os barcos, abandonaram as redes, abandonaram tudo e seguiram a Jesus pelo caminho. Oh, glória! Renuncie. A renúncia é o maior passo que um cristão precisa dar. A Bíblia diz,
Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renuncie tudo. Renuncie família, renuncie tudo para seguir a Cristo. Não se renda ao milagre. Prenda-se ao Deus do milagre. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e siga-o. O maior milagre é estar com Ele, é andar com Ele, é viver com Ele. O maior milagre é entender que Ele um dia entregou o seu Filho amado Jesus Cristo. O maior milagre é compreender o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O maior milagre é aceitar a salvação. O maior milagre é aquele que te leva para o céu, para morar com Jesus Cristo nas mansões celestiais. Eu não sei, você que está me assistindo, você que está fazendo culto comigo aí, se você já é evangélico, se você já é crente, se você está desviado, se você está afastado. Eu não sei, mas eu sei uma coisa, Jesus está te chamando novamente para um nível de intimidade com Ele. Esta noite é noite de salvação. Aleluia. Eu sinto que Jesus está trabalhando em corações que estão aqui nos assistindo. Eu sinto que Jesus está trabalhando em pessoas que estão afastados, desviados da igreja. Eu sinto que Deus está trabalhando. É já a última hora. Precisamos nos apressar. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Senhor, nós abençoamos os teus filhos. E se porventura tem alguém nesse momento que está entregando a sua vida a Ti, eu quero pedir que a tua mão o alcance. Que o teu Espírito Santo esteja na casa, na vida, na alma do teu filho. Que o teu Espírito Santo possa tocá-lo, fazendo-o convencido dos seus pecados e que estes pecados possam ser perdoados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor, toma conta da tua igreja, do teu povo. Pessoas que chegaram a este dia decepcionadas, Senhor, desanimadas, desesperadas da vida. Mas o Senhor as colocou diante desta rede social para ouvir o Senhor dizendo: deixe que eu entre no seu barco. Esta é a palavra para essas pessoas, Senhor, nesta noite. Elas estão abrindo o coração para que o Senhor entre no barco, na vida deles. Elas estão abrindo o coração para que o teu Espírito Santo faça morada. Portanto, eu te peço, toma cada um diante de ti e que eles possam entender que o Senhor é mais importante do que o milagre. Viver e seguir a Ti é mais importante do que qualquer milagre que a Tua mão pode fazer. Se nós queremos as Tuas mãos, se nós queremos os milagres das Tuas mãos, precisamos estar rendidos aos Teus pés. E nesta noite nós nos prostramos diante de Ti, clamando misericórdia e graça, para que a nossa vida possa ser renovada, restaurada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.